Oi, pessoal, estamos juntos novamente, desta vez para conversarmos sobre o livro Desafios Contemporâneos da Educação Física na Escola, capítulo 1, Contradições expressas na formação de professor de Educação Física do Brasil. Sou o professor Eliakim Souza, mestrando da quarta turma do PROEF. Espero que vocês estejam todos bem. Este livro, neste capítulo, ele foi produzido pelos autores Alves, Santos Júnior e Cunha, 2020. O objeto de estudo do artigo foi a formação de professores de educação física e é com base em documentos e nos projetos formativos dos cursos de licenciatura e de bacharelado, sobretudo das universidades federais, cerca de 54 cursos foram analisados para tentar entender como tem sido a formação de professores de educação física. O que é que se buscou? Compreender o que é que está ocorrendo com a formação dos professores, defender o posicionamento da Associação Nacional de Formação para Professores da Educação, que defende uma base nacional comum. Além disso, visa-se aliar à Rede Lepel e ao Movimento Estudantil de Educação Física. Todos esses espaços de discussões visam, então, a defesa de uma licenciatura ampliada. E, ao defender uma licenciatura ampliada, busca a defesa de uma diretriz formativa baseada na unidade teórico-metodológica, no trabalho como princípio educativo, na prática como articuladora do currículo, na história como matriz científica, na construção coletiva do projeto político-pedagógico e na necessidade de superação do modelo capitalista de produção e de reprodução da vida. Os autores, eles destacam que alguns cursos retiraram o termo político dos seus documentos, e isso acaba conferindo uma neutralidade científica e uma impostura teórica por parte destes cursos. Além disso, eles trazem uma análise da regularidade desses documentos a fim de compreender que tipo de professor esses cursos de licenciatura e bacharelado têm formado e qual a visão de mundo que essa formação ela tem suscitado nesses professores. A partir disso, vão analisar esses documentos balizados, orientados por algumas categorias de análise, que é o projeto histórico, a formação humana, a perspectiva de formação humana desses cursos, a de formação profissional e o objeto de estudo. Na perspectiva do projeto histórico, o que é o projeto histórico? É a sociedade que se quer construir, as formas de chegar nessa sociedade que se quer construir, e uma análise crítica do atual momento histórico. Então, como esses cursos, através dos seus documentos, eles têm situado a sua visão de projeto histórico, a sua visão de sociedade, como vai construir essa sociedade. Ou seja, significa que eles buscaram entender como esses cursos eles têm a clareza da concepção de projeto histórico que orienta o seu trabalho pedagógico. Então, essas regularidades encontradas nos documentos trazem que não há uma exposição clara do projeto histórico nesses cursos, na maioria deles. Há uma parcela pequeníssima que traz essa clareza do projeto histórico que eles adotam. Existe uma carência de análise da realidade por parte desses cursos, então isso contribui para a deficiência desse projeto histórico que eles defendem, que eles adotam, e não há uma explicitação da concepção de formação humana que eles objetivam formar. A segunda categoria, que é a formação humana, eles não explicitam, como já falei anteriormente, não há uma explicitação clara do tipo de ser humano, de formação que eles querem, e que dentro dessas formações humanas existe por parte desses cursos uma certa aproximação com o aprender a aprender com a perspectiva construtivista, que essa perspectiva construtivista, essa pedagogia, ela acaba tendo umas preocupações na visão desses autores, porque a perspectiva construtivista, que muitas vezes é adotada por esses cursos, ela baliza-se numa ideia de que a aprendizagem e o desenvolvimento biológico ele ocorre por conta da maturação biológica e não de fatores ambientais, sociológicos, fatores psicológicos,
fatores relacionados à dimensão política social. Há também, por parte disso, uma certa desvalorização da função do professor no ensino e da aprendizagem e uma certa dissolução da função da escola na perspectiva da sistematização e da transmissão do conhecimento. Uma terceira concepção que se adota por parte desses cursos, que eles se aproximam, é com a concepção do pós-modernismo. E que a concepção pós-moderna, ela acaba conferindo uma certa similitude com o construtivismo, segundo esses autores, porque tem uma atitude duvidosa em relação à razão, à ciência, ao marxismo e até mesmo a possibilidade do capitalismo ser superado por uma sociedade superior. Notou-se também que dentro desses cursos há uma certa miscelânea, um certo ecletismo teórico. Então, ou eles eram construtivistas ou pós-modernistas, ou eles misturavam um conjunto de teorias que muitas vezes elas eram divergentes. E segundo esses autores, elas prejudica-se a formação desses sujeitos. Há o entendimento de uma concepção mais avançada de formação humana, que ela deveria seguir uma proposta marxista, e há outros cursos, elas seguem uma proposta mais avançada de formação humana, que seguem uma orientação marxista, e aquela que é divulgada pela Associação Nacional, né, de Formação de Professores em Educação, que é a defesa de uma base nacional comum e de uma licenciatura ampliada. Então, alguns cursos, eles não tinham aproximações com pós-modernismo, nem com o construtivismo e não com certo ecletismo, mas se aproximavam do marxismo e da perspectiva da ANFOP. Então, que critica-se, né, a separação, essa falta de unidade entre os cursos de licenciatura e bacharel. E, ao longo das últimas décadas, eles perceberam que os cursos assumiram uma postura de resistência a essa degeneração da formação, visando justamente a defesa de uma licenciatura ampliada, de uma base nacional comum nesses cursos de formação. Acerca do objeto de estudo que esses cursos eles têm, há uma certa falta de clareza ou de um debate teórico mínimo sobre qual tipo de objeto de estudo a área desses cursos adota para formar esses professores. Então, as referências que são utilizadas, muitas vezes, elas acabam conferindo um caráter superficial ao tipo de estudo, de objeto de estudo que os professores eles têm nesses seus documentos formativos, nesses seus projetos formativos, para formar esses futuros professores de educação física. Eles vão denunciar, então, que muitas dessas formações estão baseadas na unilateralidade, ou seja, numa perspectiva em que há um certo impacto de cima para baixo, em que não se valoriza a ideia do ser como um sujeito na sua perspectiva holística, na sua perspectiva plena. Ou seja, a ideia da unilateralidade é como se fosse uma ideia, uma perspectiva balizada por um único viés. Que o sujeito fosse entendido como aquela marca, por exemplo, biológica, e pronto e acabado. E a unilateralidade, ela parte da ideia do ser entendido em toda a sua integridade, em toda a sua plenitude. Então, eles vão prosseguir nessas discussões. As formações dos professores de educação física, elas acabam sendo unilaterais e tendendo a um recuo de teorias, de algumas tendências. Então, a partir disso, o que é que pôde se perceber ao analisar a partir dessas categorias, o que é que eles chegaram como conclusão? Que na categoria do projeto histórico, 100% dos cursos não tinha definido o tipo de sociedade, como construí-la, que tipo de formação humana querem obter. Na categoria da formação humana, 59% dos cursos não explicita qual é o tipo de formação humana. Na perspectiva da formação profissional, há uma concepção restrita, que é marcada pela separação por área de atuação, que atingiu cerca de 89%. Então, 89% dos cursos, eles ou restringem a formação profissional da licenciatura ou do bacharel. E na parte do objeto de estudo, 80% dos cursos não apresentam debate sobre qual tipo de objeto de estudo eles adotam em seus cursos para formar os seus professores de educação física.
Diante disso, tal formação de professor em educação física acabará o quê? Formando alunos para manter o status quo, para manter a sociedade como ela está. Então, para além da unilateralidade, a transição como caminho para a unilateralidade, em que o sujeito vai ser visto em sua plenitude, em sua perspectiva de compreender como ser social, é compreender a si também, a escola, então, ela jamais será socialista no capitalismo. A transição de uma escola unilateral, em que a educação, o trabalho, ela vai se dar de forma não mais alienante, então ela é importante. Porque na perspectiva unilateral, acaba que a educação, o trabalho, ela deixa de ser um elemento importante e a perspectiva alienante ganha centralidade. Então, defender uma escola unilateral, uma formação unilateral, desde a formação dos professores, para que eles cheguem na escola com essa visão, é defender, então, que a educação, o trabalho, são categorias fundamentais na formação desses professores e que, sobretudo, elas não aconteçam de forma alienante. Então, mais algumas discussões para ajudá-los e ajudá-los nesta preparação para futuros mestrandos do PROEF. Um forte abraço e eu espero que vocês gostem desta videoaula.